Continuaremos a falar sobre os frameworks cognitivos neste vídeo, a qual abordaremos os golfos de execução e avaliação. O usuário, ao interagir com o aparato físico do computador, ele precisa de alguma forma transformar as suas intenções em ações que irão manipular os dispositivos de entrada, como o mouse e o teclado, bem como também perceber e analisar os resultados que o sistema emite, seja visuais, sejam sonoros ou até mesmo táteis. Bom, então o nosso usuário ele possui um conjunto de metas que precisam ser transformadas de alguma forma num conjunto de ações que precisam ser realizadas utilizando os dispositivos de entrada. Há esse gap que nós chamamos entre as intenções do usuário e as ações que ele precisa realizar com o aparato físico do computador, nós chamamos de golfo de execução. Após o processamento do sistema, a realização de alguma ação pelo sistema, o sistema precisa emitir alguma mensagem ao usuário, seja visual, seja sonora, ou entre outras formas, disponíveis nos dispositivos de saída. E o usuário necessita interpretar essas ações do sistema. Entre essa resposta que o sistema fornece e o que o usuário precisa compreender, nós chamamos de golfo de avaliação. Bom, então o golfo de execução e o golfo de avaliação são lacunas que existem entre o usuário e a interface do sistema. Eles vão mostrar para a gente como projetar a interface de modo a permitir que o usuário lide com essas lacunas. Então, como é que o usuário então, vai transformar as suas metas em ações para utilizar os dispositivos de entrada? E, a partir da percepção dos estímulos do sistema, como é que ele vai interpretar essas ações? Bom, então o golfo de execução ele vai descrever a distância do usuário para o sistema físico. Ou seja, nós podemos traduzir isso para uma simples pergunta: como eu executo a tarefa? Ok? Porque do seu usuário nós temos metas. Para alcançar essas metas, os usuários vão definir vários objetivos. E para cada objetivo tem um conjunto de tarefas a serem realizadas. Bom, em relação ao golfo de avaliação, nós podemos falar que ele descreve a distância do sistema físico para o usuário. Basicamente, a gente pode responder com a pergunta: consegui atingir o meu objetivo? A minha meta? Bom, então, para isso, essa teoria da engenharia cognitiva nos fornece informações para tal. O usuário, ao obter as suas metas que ele deseja alcançar utilizando um sistema computacional, ele vai formular as suas intenções. Então, ele vai quebrar aquela meta em um conjunto de intenções que vão ser utilizadas no sistema. A essas intenções, ele vai especificar um conjunto de ações, uma sequência de ações que ele precisa realizar com o sistema, para em seguida ele executar essas ações. Então, por exemplo, o usuário deseja, a meta dele é comprar um produto na internet. Como é que ele vai fazer então? Ele vai ter que comprar, ele vai ter que verificar aonde, por exemplo, vamos dizer que ele já tem um site a qual ele tem preferência para comprar. Então ele já tem essa intenção de compra em um determinado site. Como é que ele vai manipular esse site, né, para poder chegar a comprar o produto? Bom, então ele vai formular uma sequência de ações e isso ele vai pensar, então, como ele já utilizou o sistema, o que ele lembra do sistema, qual é a forma que ele prefere de fazer esse tipo, de atingir essa intenção. Por exemplo, pode ser fazer na busca, né, usando a parte da interface referente à busca de um produto, ele digita o nome do produto ou a marca, por exemplo, aí já depende da ação que ele quer fazer. Vamos dizer que ele prefere digitar pelo nome do produto.
Ele digita então o nome do produto. Em seguida, ele clica no botão Enter. Uma outra possibilidade era ele clicar no botão Procurar ou no botão Lupa, conforme a interface. Em seguida, a interface irá mostrar um conjunto de produtos para ele que corresponde àquele critério de busca. Então, veja, nesse momento ele vai avaliar a interface, mas ele pegou a intenção dele, que era encontrar o produto naquele site para comprá-lo, e especificou um conjunto de ações. Ele pensou, olha, vou executar desta forma, vou planejar desta forma. E então ele vai executando essas ações conforme ele planejou. Okay? Bom, e no outro momento, quando o sistema emite um feedback, emite uma resposta, então, por exemplo, a lista dos produtos, o usuário precisa avaliar se ele está na parte da tela que ele espera que esteja. Então, ele vai partir para o golfo da avaliação. Ele vai perceber o estado do sistema. Então, neste caso, vamos considerar que só teve informações visuais, a mudança da tela. Ele vai analisar e interpretar. O que ele vai analisar? Aqui tem os itens ou não tem os itens a qual eu estou procurando. Estou na parte certa da tela? Okay? Para então avaliar o estado. Eu alcancei, eu progredi frente à minha intenção? Feito isso, ele vai executar novamente. O que seria? Analisar os elementos que estão ali na interface. Ele pode olhar somente os que já estão visíveis ali, ou caso haja uma barra de rolagem, ele vai então precisar de novo fazer o golfo da execução, para poder ver os demais itens embaixo. Ou até mesmo, por exemplo, ordenar os produtos pelos mais baratos ou pelos mais relevantes. Então, ele vai para o golfo de execução novamente. Como é que ele vai, então, ordenar os itens pelos mais relevantes ou pelo de menor preço? Ele vai precisar planejar uma sequência de ações e executá-las usando o sistema e verificar a resposta que o sistema aparece, o retorno que o sistema fornece. E aí ele volta para o golfo de avaliação. Então, como é que nós aplicamos essa teoria no design da interface? Nós devemos criar pontes adequadas para os golfos de execução e o golfo de avaliação, de tal modo que reduz o esforço cognitivo do usuário. Nesse caso, verificar os itens que estão na tela, exige, a legibilidade exige um esforço cognitivo, ou relembrar coisas que eu já realizei naquele sistema em determinado momento, é um esforço cognitivo, entre outros. Bom, e como é que a literatura nos diz? Como criar essas pontes? Tá? Bom, primeira coisa, eu tenho que conceber interfaces de usuário com boa usabilidade, de tal modo que elas levem em consideração as características psicológicas do usuário em específico. Porque ele vai utilizar dos seus conhecimentos de uso daquela aplicação, de uso de outras aplicações semelhantes e outros conhecimentos do mundo real para interagir com aquela aplicação, mesmo que a aplicação seja desconhecida para ele, como nós vimos nos modelos mentais. Bom, e a outra também é possibilitar ao usuário aprender a criar metas, planos e sequências de ações que vão se encaixar com a forma como a interface funciona. Bom, então, se tem um processo que o usuário já conhece, que ele já executa, ele imagina que vai querer fazer esse processo na sua interface também, na sua aplicação. Okay? Por que você está mudando esse processo? É importante pensar isso. Se esse processo é condizente com o que o usuário pensa. De tal forma, então, que nós diminuímos esse golfo de execução e o golfo de avaliação. Em relação ao golfo de avaliação, nós podemos fornecer informações de retorno úteis e fáceis de serem compreendidas pelo usuário. Okay? Então, com isso, facilita e diminui a carga cognitiva dele. Bom, então, essa é a teoria dos golfos de execução e avaliação. Espero que vocês pratiquem um pouquinho aqui com os exercícios.